abrindo o programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Olá, queridos filhos e filhas. É um grande prazer, estar no Fé em Debate com todos vocês. Nós acreditamos numa catequese permanente. E esse programa tem ajudado muita gente. Partilha de sacerdotes, de catequistas, de padres, de lideranças. Hoje, Mário Antônio Sanches, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente. Mário Antônio Sanches é professor titular da PUC, doutor em Teologia em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, mestrado em Antropologia Social e muito bem qualificado para nos ajudar a responder algumas perguntas, professor Mário, perguntas que vieram através de telefone, pessoas que nos ligaram, pessoas que partilharam alguns questionamentos. E eu agradeço desde já a sua presença. E vamos lá. Primeira pergunta, professor Mário Sanches. A Sueli Mara de Oliveira, ela é de Ibiporã. Ela disse assim: Padre, se morremos em um acidente, era a hora da pessoa? Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, mas nas coisas erradas que nós humanos fazemos. Mas se a pessoa morre, não era a hora? Por favor, professor Mário Antônio Sanches. Perguntas complexas, né? É verdade. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o programa, porque promover debate e questionar, né, apresentar os questionamentos é extremamente saudável. E muitas vezes as pessoas apresentam os questionamentos na hora da dor, na hora da angústia, e outros dizem: você está perdendo a fé porque está questionando. Eu me lembro sempre de uma experiência de Bento XVI, que visitando o campo de concentração, olhando, tomando consciência dos horrores que tinham ocorrido naquele lugar, ele indagou: onde estava Deus nesse momento? E foi muito mal interpretado, inclusive, pela mídia, né? Naquela época eu recebi muitos telefonemas: o padre perdeu a fé. O Papa, né? O Papa perdeu a fé. Então, o que o Papa nos mostrou é que a nossa fé, ela precisa ser explicitada, ela precisa ser aprofundada, e que um cristão não tem necessariamente respostas fáceis para todas as situações. E nem tem todas as respostas. Isso. Eu acho que isso é uma questão séria. E a espiritualidade bíblica fala de um momento muito bonito de Jacó, que luta com Deus. Essa luta com Deus é uma luta espiritual. É uma luta de quem está buscando resposta para questões profundas, questões complexas, e que é nesse enfrentamento no face a face com Deus que a gente cresce buscando respostas. Às vezes saímos como Jacó, meio manco. Lembra a passagem da Bíblia que Jacó sai manco da história, mas ele saiu como aquele que luta com Deus, aquele que enfrenta as questões e aprofunda as questões. Então eu vejo um pouco assim: o grande problema nosso é quando nesse momento da dor, da angústia, dos questionamentos, a gente se afasta de Deus. E o afastamento de Deus não é lutar com Deus, é fugir de Deus, se afastar, se isolar, e aí a gente não constrói respostas. Então são questões, eu vejo um pouco assim. Nós vimos o programa falando da experiência de Deus, da experiência de fé, e há um momento que a partir da experiência de fé eu quero construir aquilo que a gente diz teologia. Certo. Fazer teologia é compreender, explicitar, colocar racionalmente a experiência. E nem sempre a gente faz isso bem feito. É verdade. Me permita, por exemplo, um exemplo, porque eu acho que os exemplos são mais claros. Sim. Né? Uma criança está indo para a escola e o pai lhe abraça e diz: meu filho, eu te amo. Você é meu filho querido. A criança sai e ela pode tirar uma conclusão. Poxa, que legal, eu tenho um pai que me ama e que vai ser o suporte durante toda a minha vida. Sim. Uma conclusão, a gente podia dizer, bonita. Caminhando um pouco mais, ele pode chegar a uma outra conclusão. Ele pode dizer: o pai me ama, portanto, ele vai fazer tudo o que eu quero. Verdade. Mas ele partiu da mesma experiência do amor, mas tirou uma conclusão
Quer dizer, na hora de explicitar, na hora de colocar a experiência na racionalidade, às vezes a gente tira conclusões equivocadas. Então, essas questões todas, dessa pergunta e de outras, nos colocou a pergunta mais difícil da teologia, que extremamente pertinente para o nosso momento. Eu estou até respondendo já outras questões que eu li no e-mail, certo, tá? Que é a pergunta das mais difíceis, que é: Deus age no mundo? Tá E certo. de que modo ele age? Então vamos... Essa é uma pergunta difícil e que a fé nos permite colocar algumas balizas, mas não nos permite uma resposta tão fácil. Doutor Mário, Deus age no mundo? Isto. Eu acho que é interessante, a partir da experiência de fé, dizer que tem algumas coisas que a tradição cristã, a tradição bíblica, não permite a gente concluir. Então, vou colocar alguns elementos para que a gente fique no meio. Tá a teologia, a reflexão vai permitir que a gente faça, né, nem todos vão dar a mesma resposta. Certo. Alguma resposta a tradição bíblica não nos permite. Por exemplo, o que não podemos dizer que... Um primeiro ponto é: Deus, você tem hoje na ciência alguns dizendo Deus não age no mundo. Tá? Certo. Deus age no mundo, então alguns dão uma resposta negativa: Deus não age no mundo. Então a Bíblia não nos permite essa resposta negativa, dizer que Deus não age. Porque toda a fé do povo da Bíblia é fé num Deus atuante, Certo. é a fé num Deus presente, é a fé num Deus que age historicamente Certo. na vida do povo de Israel. Um Deus que envia profetas, né? Então nós temos alguns kairós, né? Alguns momentos de ação de Deus. Então a resposta simplesmente negativa, Deus não age, a tradição cristã não nos permite fazer. Tá. Então nós estamos afirmando que Deus age. Deus age. Esse Agora, é o primeiro ponto. como age? Aí a outra resposta que a tradição cristã não nos permitiria dizer é que Deus age do modo que eu quero, na hora que eu quero, Certo. do jeito que eu quero. Então esse é outro extremo, né? Se eu parto da conceito de que Deus age, eu posso concluir de que Ele vai agir da maneira que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Certo. E eu me lembro disso, que esse é um risco do nosso momento. Certo. Encontrei uma comunidade religiosa no sul, aqui de Curitiba, que dizia que ali aconteciam milagres todas as quartas-feiras, das 4 às 6. Tá? Percebe? Então um Deus que age com hora marcada por nós humanos. Isso não existe, né? Essa é uma reflexão que a teologia, que a tradição bíblica também não nos permite fazer. Certo. Então esse querer manipular Deus, querer controlar Deus totalmente, né, sem se colocar... Então já são dois elementos Perfeito. Importantes, né, que a gente, nesse meio termo, a gente começa a construir reflexão. É verdade. Né? Deus age, mas não do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Certo. Então você tem dois limites para que a reflexão possa acontecer. Existem algumas outros limites que é um pouco mais complexos. Primeiro, outro elemento. A ação de Deus, ela é percebida pela fé. A ação de Deus, ela não é uma ação cientificamente comprovada. Entendi. Ela é uma ação que quem crê percebe e quem não crê não percebe. Certo. Eu vou dar um exemplo. Encontrei uma senhora que diz assim: para mim eu experimentei um milagre. Eu falei: me conte o teu milagre. Ela falou: cheguei numa clínica com meu filho precisando de tratamento médico imediato e o médico não estava presente. Eu rezei a Deus naquele momento e, por surpresa, o médico tinha saído, era 60 quilômetros da casa dele, por surpresa ele estava de volta porque ele tinha esquecido a carteira. Certo. Né? O médico abriu a porta, na hora que eu rezei, ele abriu a porta, ele tinha esquecido a carteira, voltou para a clínica e curou meu filho. Ela percebeu a presença de Deus na vida dela. É como eu digo aqui no rádio, às vezes as pessoas testemunham e alguém ouvindo diz: isso aí é mera coincidência do acaso. Exatamente. É alguém que não tem fé. Para a pessoa que tem fé, aquela ação não foi coincidência, foi providência divina. A ação de Deus que é permitida a partir de quem crê. Né? E que cientificamente você terá outras explicações. Eu acho que o milagre, né, a ação de Deus, uma ação providencial, ele está sempre no âmbito da fé, né, da busca e da compreensão. Eu acho que isso é importante. Um outro elemento que
também faz parte nesse debate, e a partir daí se constrói reflexões. Nós temos, a fé católica diz, Deus tudo pode, né? Creio no Deus Todo-Poderoso, nós falamos no clero. E essa aqui é uma questão talvez das mais difíceis, tá? Das mais difíceis, porque Deus pode tudo que o amor pode. Perfeito. Deus não pode aquilo que o amor não pode. Certo, porque a essência é o amor. Deus não pode se contrariar. Isso, Deus não é contraditório. Quando Cristo nos apresenta Deus é amor, então Deus é um amor poderoso ou um poder amoroso. Certo. Então, nesse sentido, aquilo que o amor não pode, Deus não pode. Deus não pode oprimir. Certo. Deus não pode violar a liberdade das pessoas, porque Ele criou as pessoas livres. Certo. Entende? Então temos algumas orações que eu fico pensando assim, não são muito cristãs. Ou elas, numa tradução, elas não conseguem expressar a sua essência. Isso. Né? Porque o texto, Deus tudo pode, Deus do impossível. Isso. Claro, mas no limite da sua essência. No limite do amor. No limite do amor. No limite do amor. Então a gente poderia dizer que Deus tudo pode, mas não pode do jeito que a gente gostaria. Como se a gente estivesse manipulando Deus. Acredito que Santo Antônio de Pádua se expressou muito bem quando disse: Deus pode tudo, sem o homem ele não quer nada. Essa questão da liberdade humana, né? Exato. Eu comento isso porque nós temos aquela música do São Sebastião, muitos lembram dela, que era do Moacir Franco, que dizia que o cara clamava a Deus lá na angústia da madrugada. A milagre da fé, flecha. Aí veio a flecha. É certo. Bom, mas como que Deus pode matar alguém? Né? Verdade. Percebe? É o Veterotestamento, né? O Antigo Testamento. Deus que matou o bandido. Exato. Bom, mas esse Deus não pode fazer isso. Certo, né? mas... Que a gente às vezes gostaria que ele fizesse. Né? Deus faz chover para os justos e os injustos. Mas, veja, existe o livre-arbítrio. Sim. Falando sobre a morte, a gente vai num velório e a gente escuta essa palavra: morreu porque chegou a sua hora. A morte, quem determina a hora é Deus ou as circunstâncias? Nós poderíamos dizer que eu acho que o cristão é aquele que se coloca continuamente perante Deus, né? Em todos os momentos ele tem uma relação com Deus e ele vive toda a sua vida perante Deus. Então a gente vai fazer isso o tempo todo. Agora, a hora da morte, ela não é uma hora. Vamos só dar um exemplo. Encontrei uma pessoa que disse assim: meu filho foi assassinado aos 17 anos. Isto. Porque um bandido atirou nele. Foi Deus que quis matar aquele menino aos 17 anos? Absolutamente. Não faz sentido. Então essa hora, ela acontece perante Deus, ela acontece porque todos nós vivemos, né, somos sustentados por Ele, mas ali existe uma decisão de uma pessoa, né? E eu não posso colocar essa ação como fosse ação divina. Certo. É ação humana que nós vamos ser, inclusive, responsáveis por isso. Então não existe esse conceito de destino ou de predestinação. Tá, então existe destino? A Jane de Fortaleza está nos perguntando agora, doutor Mário. Existe destino? Nós somos destinados a Deus. Né? Agora, o que vai ocorrer na nossa vida, a gente poderia dizer que é um jogo das nossas liberdades. É um jogo das nossas liberdades. Se alguém atira em mim, João Paulo II foi atirado por alguém. Isto. Deus quis que alguém atirasse. Era destino dele ser atirado? Ou era a liberdade do atirador? Mas então eu vou fazer uma pergunta que está aqui. Se Jesus sabia que Judas iria entregá-lo, que Pedro iria negá-lo, por que ele não tomou alguma providência? Ou pelo menos tentou convencer a não fazê-lo. Pelo contrário, instigou Judas a fazê-lo. Quem nos faz essa pergunta é a Cléria de Belo Horizonte. Nós estamos lidando com questões complexas e construindo teologia. Lembrando que a construção de teologia, de reflexão que explicita a fé, ela é feita, né, com possibilidade de você encontrar respostas diferentes, pessoas que pensam diferente a respeito de cada um desses temas. Hoje, nós, numa visão que temos de Deus, né, de um Deus amor, de um Deus que redime,
né, de Deus Pai presente, nós não podemos imaginar um Deus carrasco. Certo. Né? Nós não podemos, muitas vezes no passado nós tínhamos um pouco... Deus diferenciado do Antigo Testamento. Isso. Nós tínhamos... Deus não mudou, né, doutor? A nossa compreensão de Deus muda. Perfeito. Na verdade, a nossa compreensão de Deus muda. E muitas vezes nós pintamos um Deus carrasco, um Deus que queria que Jesus morresse na cruz, um Deus que ficava contando as marteladas, né? Como fosse um Deus externo, um Deus que agisse... Mas o senhor há de convir que na Bíblia, mesmo no Novo Testamento, existe uma linha que diz que estava no pensamento de Deus o sacrifício. A resposta, eu acho que são questões complexas, né? A gente precisaria talvez até aprofundar num outro momento o significado da morte do Cristo. Certo. O que nós podemos colocar para uma resposta humana. Dom Oscar Romero, aqui na América Latina, que foi martirizado, ele fez uma predição 15 dias antes que ele seria assassinado. Certo. Quer dizer, o Cristo vivenciando o momento em que ele estava vivenciando, ele sabia que não ia dar certo, porque ele estava pregando, né, uma justiça numa sociedade de injustiça. Certo. Ele estava pregando no amor numa sociedade de ódio. Né? Todo profeta mais ou menos prevê que ele vai se dar mal, porque ou ele vai ter que trair a sua mensagem, ou ele vai ser assassinado. Num discernimento natural dos fatos, Sim. numa consequência natural da obediência. Sim. Então, ou Cristo seria infiel à missão, né? Infiel, né, à redenção, ao amor, que ele não podia ser, né, por uma coerência interna, ou ele sabia que a morte viria. Então, em alguns momentos, o Cristo interferir para que as coisas não ocorressem daquele modo significaria traição à proposta do reino que ele tanto pregava. Então essas coisas são um pouco coerência, né? Doutor Mário, Deus castiga? A resposta é não, né? Eu acho que nós temos que ter uma ideia de que religião não é projeto de controle social, né? A proposta, eu digo que religião é projeto de felicidade. Certo. E não projeto de controle social. Se nós estamos com uma ideia de um Deus que castiga, nós estamos simplesmente muito distante da verdadeira experiência de Deus, amor. Doutor, né? Mário, existe predestinação? Na visão católica de mundo, não. Predestinação tem ramos de algumas igrejas cristãs que vai dizer que alguns estão predestinados ao céu e outros predestinados ao inferno. O Vaticano II nos diz que todos são chamados à salvação. O chamado à salvação é um chamado universal. O que nós não podemos jamais esquecer é que as pessoas crescem com condicionamentos socio-psíquico-econômicos, assim por diante, que não conseguem muitas vezes se abrir para o amor de Deus. Uma criança que foi violentada até os 10 anos, ela está marcada pelo desamor. Para ela superar isso, vai ter que encontrar alguém que a ame ao longo do caminho, senão ela construirá uma visão negativa de mundo, né? Então vai ter que ter experiência de amor concreto. Eu acho que existe muita dor que vem no mundo que é provocado pela liberdade humana, porque nós interferimos negativamente nos outros, marcamos negativamente os outros. E nesse momento, a abertura dessa pessoa para Deus se torna uma tarefa gigantesca. Doutor Mário, uma pessoa reza e pede sempre a Deus proteção para si e para seus filhos. O que o senhor diria para uma mãe que ela rezou, pediu a Deus para proteger o filho e ele recebeu uma bala perdida no meio da rua? Deus, por que não protegeu? E vale a pena rezar? Veja bem, rezar vale sempre a pena, né? Nos colocarmos diante de Deus sempre, né? O que talvez a gente tenha uma dificuldade é de perceber que ali nós temos que aprofundar a nossa visão de Deus e perceber que Deus está sofrendo conosco naquele momento. Deus naquele momento se tornou também impotente. A impotência da cruz. Entendi. O Cristo não conseguiu... né? Pai, afasta de mim esse cálice. É a impotência da cruz. Então vamos ter que ter uma experiência um pouco mais profunda de Deus para perceber que Deus não é, eu digo, um alicate que eu tiro do bolso para resolver meus problemas, tá? Como fosse transformar Deus numa ferramenta
Nós vamos nos colocar diante de Deus continuamente, em todo momento, mais ainda no momento da dor. Tem uma pergunta que muitas vezes fala, mas e a fé? A fé não, não faz... Não, Cristo diz que quem tem fé move montanhas. Só que a fé é um elemento, é uma das virtudes teologais. É uma fé no modo como Deus quer que a gente creia, e não no modo como eu gostaria de crer. Mas eu não posso transformar a fé num capricho. Mas aquela mulher com um peso na resposta, porque ela está nos escutando. Sim. A oração que ela fez a Deus para cuidar do filho, valeu? Valeu. Se Deus podia... Ela, por exemplo, se tornou mais forte para viver aquele momento. Mas se Deus podia, por que não livrou o filho daquela bala perdida? Mas eu acho que a resposta é porque Deus não podia. Por que Deus não podia? Porque seria contraditório. Deus nos cria na liberdade, e existe a liberdade de alguém que está atirando. Para não permitir o tiro, Deus teria que violar a liberdade daquela pessoa que não se abriu para Deus. Seria uma violência, seria um negar a liberdade humana. E Deus nos criou na liberdade. Perfeito. Então, o poder da nossa oração poderia mover o coração daquela pessoa para que não atire, mas se ele está absolutamente fechado, nunca será violentado. Deus não violenta os corações, Deus não violenta as nossas mentes. Deus não pode fazer isso. Então, há um sentido de impotência do cristão, porque Deus sofre conosco nesse momento. A grande diferença de quem reza e de quem não reza, eu vejo isso, é que nós que rezamos temos lombos largos para carregar o peso. Não vamos ter necessariamente pesos menores. João Paulo II, os grandes papas, grandes santos ao longo da história sofreram. Eram pessoas de profunda fé e nem por isso deixaram. A vida deles foi um mar de rosa, foi vida de sofrimento. Só que ele tinha sentido para a vida apesar da dor. Quem reza tem sentido a existência apesar da dor. Não significa que vai ter um sentido para aquele momento. Exato, eu acho que o senhor tocou num ponto importante que as pessoas às vezes confundem. A presença do sofrimento não significa nem falta de fé e nem ausência de Deus. É o livro de Jó, porque a teologia daquele momento de Jó era esse. Se é justo, não sofro. E todo o livro de Jó mostrando que não, o justo também sofre. Mas ele mesmo assim permanece diante de Deus. É uma frase muito bonita que se dizia, eu busco as consolações de Deus ou o Deus das consolações. Dr. Mário Antônio Sanches, que é doutor em teologia, mestrado em antropologia social, está nos ajudando. Doutor Antônio Mário, Deus tem um plano coletivo e individual? Certamente, se nós falássemos que Deus não tem um plano, nós estaríamos não sendo fiel a toda a história da salvação. O que é a grande dificuldade nossa é que nós queremos raciocinar como um plano numa esfera histórica apenas. E que todos nós estamos, nós estamos perante Deus, que é uma dimensão de eternidade. O plano de Deus não insere apenas uma dimensão de temporalidade, mas também uma dimensão de eternidade. O grande plano de Deus para nós é que nós não deixemos nunca de ser filhos dele. O grande plano de Deus para a criação é que a criação nunca deixe de ser criação dele. Mas, doutor Mário, no plano individual, existem cartas marcadas na vida de uma pessoa? Por exemplo, pergunta e responderemos. Nossa Senhora tinha possibilidade de dizer sim ou não quando o anjo Gabriel lhe fez a proposta? A resposta é, ela tinha liberdade. Ela não era uma marionete nas mãos de Deus. Se ela tinha liberdade, então por que ela nasceu imaculada? Ela foi escolhida. Como escolhida, ela teria possibilidade de dizer não? Observe, o dogma da Imaculada Conceição demorou 19 séculos para ser definido pela Igreja. Sim. Mostra que é uma resposta complexa, difícil. Nós poderíamos dizer que Deus também nos chama
a uma vida de santidade, a uma vida de caridade, e no entanto nós continuamos com a liberdade de dizer não, de recusar. O fato de Deus nos criar para o amor, nos criar para a santidade, não está incluído nisso uma predestinação ou uma falta de liberdade. Se Deus negasse a liberdade de Maria, ou a liberdade dos santos, ou a liberdade de cada um de nós, seria contraditório. Eu acho que essa é a grande dificuldade de nós compreendermos, né? O Anderson de Maringá está nos acompanhando agora e disse: é possível mudar o rumo daquilo que está predestinado a nos acontecer? Bom, ele está partindo do princípio de que há predestinação, de que há destino. O conceito de destino, nós diríamos que é uma ideia pré-cristã. Nós tínhamos lá, nos povos da Mesopotâmia, né, nós tínhamos o conceito que os seres humanos são marionetes de Deus. Os gregos também tinham um pouco essa ideia. O Olimpo, né? Como se nós fôssemos bonecos controlados pelos deuses, e tudo que acontece são batalhas que já foram travadas no Monte Olimpo, se repete na vida humana. Esse conceito é um conceito não judaico e, portanto, não cristão. A grande novidade do judaísmo, da fé do povo judeu, que depois do qual nós somos herdeiros, é a crença de que nós, humanos, somos livres para optar por Deus ou contra Deus. E essa nossa opção, ela é preservada o tempo todo na fé cristã. Então, o que o senhor me diz de uma pessoa que nasce aleijada? Uma das questões extremamente interessantes é que nós somos criaturas de Deus. E como criatura, nós compartilhamos das condições de todas as outras criaturas. Nós somos um ser vivo entre outros seres vivos. E há um conjunto de liberdades e condicionamentos que impactam sobre nós. Um santo pode receber um tiro, um santo pode ficar doente. Por quê? Quer dizer, nós partilhamos, acho que a nossa grande dificuldade é aceitar que a condição de criatura. Nós gostaríamos de ser deuses. A criatura de Deus não é divina e não é perfeita, porque ela tem a liberdade de não, né? Deus cria a criação com a liberdade a gente diria com a alteridade. A criação não é divina, ela não é Deus, portanto ela não é perfeita. Nós vamos experimentar doença, nós vamos experimentar pessoas com problemas de saúde, e uma das coisas, quando eu vejo uma pessoa assim com problema de saúde, um aleijado, como você disse, isso caberia a nós refletirmos e pensar: nós somos co-humanos com ela. Ela está nessa situação, poderia muito bem ter sido eu. Ela está nessa situação simplesmente porque participa da condição de criatura que eu também participo. E a responsabilidade que nós temos que ter, portanto, no cuidado, no zelo com essas pessoas. A Marli está perguntando, doutor Mário, se Deus não pode agir no mundo, então para que rezar? Deus pode agir no mundo. Tá? Eu não posso partir desse pressuposto. Primeiro elemento que a fé cristã não permite é dizer que Deus não é atuante. Tá? O que Deus não pode é fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então, uma pergunta: o que o senhor tem a dizer se alguém pede a Deus? A fé move montanhas. O que o senhor tem a dizer sobre a teologia da prosperidade, que está muito em voga? Eu dou um Fusca e ganho uma Mercedes. Pedir, né, para ganhar na loteria ou coisa parecida, né? Pedir riquezas. Exato. Então a fé, como eu tinha comentado rapidamente, é uma das virtudes teologais. Virtudes que se fundamenta, é um valor, toda virtude, um valor, uma qualidade relacionada entre nós e Deus. Ela não pode ser contraditória com as outras duas virtudes, que é a caridade e a esperança. Se a minha fé é uma fé egoísta, ela é contrária à caridade, ela não é uma fé teologal, ela é um capricho. Então, vamos traduzir. Se uma pessoa se vale da fé, Senhor, eu quero ganhar na loteria, isso não é uma fé autêntica, isso é um capricho. Isso é um capricho. Então, contra a caridade, é contra o amor. Né? Por isso que muitas orações não são atendidas.
Por muitas questões, mas uma dessas questões, a contradição com a caridade, a contradição com a esperança. Certo. Se eu peço algo, a minha fé, né, está pedindo algo que é contrário com a minha esperança e é contrário com a caridade, ela não é fé teologal, é uma manipulação. É aquela criancinha que foi para lá, foi para a escola que eu disse no começo, o pai disse que me ama, então eu posso tudo, né? O pai vai fazer minha vontade. A experiência de fé não nos permite isso. Aqui a Alessandra pergunta lá de Portugal, está nos acompanhando na Ilha da Madeira. Padre, gostaria de fazer uma pergunta. Quando eu era mais nova, era uma menina e não estava nem aí para nada. Conhecia, andava, xingava. Passados anos sofri um acidente, quebrei o fêmur. Foi castigo de ter sido uma menina má? Não, né? É impossível a gente pensar de que as pessoas acidentadas, né, são castigadas por Deus. Nós temos que lembrar, eu acho que tem algumas orações, eu sou um pouco invocado com algumas orações que a gente faz, que parece que não traduz uma visão mais profunda da fé. E não estou falando desse ou daquele que faz, nós tínhamos orações dos povos não pré-cristãos, pré-judeus, que chegava diante de Deus e dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou uma mulher, eu sou um homem. Quer dizer, só tem que agradecer se sou perfeito. Doutor Mário, eu vou fazer perguntas mais curtas para respostas, para dar tempo, senão o povo vai ficar bravo comigo. Como é que o senhor estava falando sobre orações pré-cristãs? Poxa, já até eu acho que perdi um pouco. Não, mas aquela ideia de que... Aquela oração perfeita. Exato. Eu te louvo, Senhor, porque eu tenho o braço perfeito. Te louvo, Senhor. Eu não rezo. Essa é uma oração, a gente diria, não muito cristã. Né? Porque do outro lado você encontra, né, obrigado, Senhor, pelos meus olhos. Né? E o cego. Então nós transformamos muitas vezes o nosso Deus, o Deus dos perfeitos. O Deus, né, como ignorando que tem pessoas doentes no mundo e que essa doença é parte da nossa condição de criatura. Nós não somos divinos. Doutor Mário, pagamos, quem nos pergunta é a Cristiane, pagamos pelos erros dos antepassados? Não, talvez ali nós podemos dizer que individualmente não, mas coletivamente sim. Individualmente... Né, socialmente, isso, né? Socialmente sim. Se alguém, um bandido mata alguém, um pai de família, tem um impacto na vida dos seus filhos. Não é verdade? Certo. Ou se o pai, né, cometeu suicídio, quer dizer, os filhos vão sofrer. Então nós, de um certo modo, trazemos as marcas do passado. E ali tem um conceito que é muito importante de redenção. A redenção, quando nós temos condições, a gente poderia dizer que a violência, alguém bate em alguém, que bate no outro, e alguém aguenta a paulada e não passa para frente. Então está redimindo a dor do mundo no sentido de que tem estrutura para não... Né? Eu lembro da história do meu pai. Meu irmão foi assassinado e um cara chegou lá: eu sei quem matou teu irmão, teu filho, eu quero ir lá matá-lo, o senhor me dá R$2.000? Meu pai falou não. Certo. Quer dizer, ele rompe a violência ali. Então ele redime a violência. Então nós herdamos sim consequências do passado, do erro dos outros. Doutor Mário, se o destino não existe, por que existem pessoas que morrem tragicamente cedo? É a mesma questão. A nossa vida, o Deus não age externamente à nossa realidade. Deus não é um Deus que tem uma ação que controla o mundo como se o mundo fosse um marionete dele. Deus tem uma ação sustentativa do universo, mas não uma ação externa. Então ocorre porque nós somos criaturas. Certo. Um acidente ocorre por N fatores, por fatores de ação humana ou inclusive de ação do tempo. Um temporal que provoca um acidente. Quer dizer, nós somos criaturas de Deus. E essa condição de criatura nos coloca numa fragilidade. E nós temos que nos colocar perante Deus com essa fragilidade. De Belo Horizonte, a Nilda está nos perguntando, então como falar se está na Bíblia, não cai uma folha da árvore se Deus não permite? Então, como Deus permite acidente, como Deus permite a maldade, como Deus permite... Talvez a palavra permite, né? Não cai uma flor da árvore sem que ocorra perante Deus. Deus como sustento de todo o universo, sustento de todo o ser, fundamento da nossa existência.
mas não significa que é uma ação externa. É um Certo. intervencionismo. Esse é o nosso problema. Nós temos vontade de um Deus que fosse um intervencionista, que ficasse manipulando todo o processo o tempo todo, onde a liberdade e a condição da criação, né? O mal natural do mundo não teria explicação se nós tivéssemos esse Deus tão intervencionista. Dr. Mário Antônio Sanches, eu quero agradecer imensamente a sua presença e eu queria que o senhor fosse às suas considerações finais e se o senhor pudesse indicar alguns livros, algum material para as pessoas lerem ou algum site, porque nós temos um público muito que lê muito. Mas, Dr. Mário, suas considerações. Eu acho que, primeiro, o que é importante é que a gente continue buscando, né, uma busca de explicações que partam da nossa fé e que a gente possa construir uma teologia. Cada um de nós vamos fazer teologia. A resposta que um dá pode não ser tão satisfatória para mim, e eu continuo buscando, eu continuo construindo. A teologia é esse espaço de reflexão, né, e por isso nós temos uma diversidade teológica, nós não temos uma resposta só para essas questões. Temos algumas que a fé nos permite e outras que a fé não nos permite. E aí temos uma grande sala de debate, alguma mais perto, uma resposta mais perto de uma parede, a outra mais perto da outra parede, e dentro desse debate você vai construindo reflexão. Cada um faz teologia, quer faça um curso de teologia, né, como eu, leigo, que estou estudando teologia, ou os padres, assim por diante, ou não faz teologia, mas no sentido formal de um curso, mas a necessidade de a gente fazer teologia, pensar a fé. Certo. Um livro, Criação e Evolução. De que editora? Editora Ave Maria. Ave Maria, então eu quero... E ali tem um capítulo, porque é um livro escrito com vários capítulos. Faz muito essa pergunta sobre a criação e a evolução na Bíblia. Eu vou adquirir, viu? Nós temos 2 biblistas que escrevem, e sobre essa pergunta do mal, tem um capítulo do Frei Clodovis Boff, que é muito conhecido, esteve aqui, que ele aborda essa questão do mal. Tá, né? certo. Que é a grande pergunta quer dizer, por que o mal no mundo se Deus nos ama? Então, ele tem essa resposta. Anote, povo de Deus, Criação e Evolução, da Ave Maria, Mário Antônio Sanches. Eu sou o organizador. Tá certo, mas adquiram, melhor do que você ficar lendo o que não presta. Eu quero agradecer, doutor Mário Antônio Sanches, obrigado imensamente. E é um prazer ter falado com o senhor, acredite que o senhor fez um grande bem, nos ajudando a esclarecer. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Filhos queridos, nós chegamos ao final do nosso Fé em Debate. Obrigado a todos. Não falte na sua comunidade. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Evangelizar é preciso.